23 de setembro. Ontem à noite nós tivemos a primeira sessão da terapia de leitura corporal de posicionamento perante a vida, lá na sede do GELUZ. E eu gostaria de contar um caso em particular que foi muito interessante, né, sobre essa questão da leitura. Tivemos uma pessoa na qual veio buscar essa compreensão, como ela estava se posicionando perante a vida, em função de certas dificuldades, né? E quando estávamos fazendo essa leitura, enfim, eu fazendo a leitura corporal dela, pude verificar que ela vinha se posicionando perante a vida de uma forma em que, sabe aquela pessoa que quando ela quer se entregar, mas não quer se entregar, ou seja, ela tem um pé na frente e outro atrás, né, com as pessoas e tudo mais, então ao mesmo tempo que ela estende uma mão, a outra mão se retrai, ou seja, eu confio, mas não confio, ou seja, eu quero confiar, mas não posso confiar, ou seja, aquela dificuldade, né, nas relações, seja elas amorosas, seja ela no âmbito profissional, social, ou seja, toda vez que ela vai se relacionar com alguém, ela tem uma ressalva. E não é que ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa desconfiada, ou seja, uma pessoa, e ao mesmo tempo ela também se coloca, né, numa posição na qual ela, por mais que alguém tente me barrar, que alguém tente me submeter ou algo, eu não vou permitir, ou seja, eu vou enfrentar isso de frente, eu vou, né? Então aquela ambiguidade, ou seja, aquela, né, uma pessoa forte querendo se impor na vida e ao mesmo tempo com um lado lá no seu subconsciente, inconsciente, segurando a onda. E aí eu pude verificar que aquilo ali tinha a ver com alguma relação paterna. Aí depois, quando a gente encerrou, eu fui fazer os questionamentos para ela, né? Questionar para ela e fazer a leitura, ou seja, dizer para ela o que eu tinha verificado. E disse para ela que eu vi que isso tinha alguma ligação muito forte com a questão paterna. Aí ela disse, olha, Fernando, eu fui doada. Quando minha mãe engravidou, meu pai não me aceitou. Ele queria que eu fizesse aborto, quer dizer, que a minha mãe, né? Desculpa, que a minha mãe me abortasse. E ele não me aceitou de jeito nenhum. Ele não tinha relação comigo, nem nada. E minha mãe também, com as dificuldades dela, acabou me doando para os meus tios, no quais me criaram como filha, né? E esse meu pai, de vez em quando, ele aparecia lá na casa dos meus tios, mas ele não queria nem papo comigo, ou seja, ele não queria, ele não conversava, ele não queria. E eu tive muita, ou seja, dificuldade de me relacionar com ele. Então veja como ela vinha transferindo para as relações dela essa ameaça de vida que ela teve quando ela se preparou para vir para este mundo, né? Estava se preparando para vir este mundo, uma ameaça de vida, ou seja, onde o próprio pai, pediu para que a mãe a abortasse, ou seja, tirasse a vida, né, desta filha. Então, como essa criatura vai poder realmente confiar nos outros se o próprio pai desejou isso para ela e atentou contra a vida dela? Então, realmente é muito difícil. Isso tem criado muitas dificuldades nas relações dela. Então, ela já se separou 2 vezes, né? Casou e se separou 2 vezes. Mas, por outro lado, ela é uma mãe extremamente amorosa. Claro que deve ser uma mãe bem, né, forte, mas ela diz que ela é uma mãe muito amorosa e coisa e tal. Então, que bom que por um lado ela tenta se entregar para esses filhos, né? Então, aquilo que eu falei, um lado quer entregar, o outro lado não quer entregar. Então, para ela, aquilo trouxe realmente uma clareza muito grande, porque ela não pensou que essa relação lá, de que quando a mãe engravidou, aquela interferência do pai, aquela ação do pai poderia trazer para a vida dela hoje essa dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? Ou
de se entregar. E isso não é só no âmbito pessoal, né, de relacionamentos pessoais. Isso é na área profissional, em outras áreas da vida também. Sempre que envolvem pessoas e relações, ela sempre vai estar com o pé atrás. Posso ou não posso confiar? Então aquela mãe que segurou a onda, que fez, ou seja, que não abortou e permitiu, ou seja, é aquele lado onde é que da entrega, né, de que quer amar, quer entregar, e aquele pai que não quis, é aquele lado não posso confiar, não posso me entregar, né? Então, esse é um exemplo dos casos que a gente trata durante essa terapia. Então, agora, daqui para frente, ela vai observar como serão as relações dela, né, com outras pessoas. Se ela vai conseguir se entregar realmente, se ela conseguiu dissolver isso dentro dela, se ela vai conseguir se posicionar, ou seja, se entregar um pouco mais, se permitir se entregar um pouco mais às pessoas, às relações, né, não desconfiar tanto e não querer enfrentar tanto de frente, porque ela disse que os próprios maridos dela reclamavam porque que ela começava uma conversa, algum questionamento, ela já vinha e esbravejava, né? Porque é uma autodefesa, realmente era uma autodefesa. Ela, por mais que o pai não quis que ela viesse ao mundo, ela se posicionou, disse, não, eu vou enfrentar esse mundo, eu vou para lá mesmo contra a sua vontade. E assim elas têm se posicionado perante a vida inteira. Então eu acabei esclarecendo para ela, disse, olha, por um lado, o fato do seu pai ter te colocado nessa situação, ou seja, você ter passado por essa situação, fez você forte do jeito que é, porque senão, o que aconteceria? Talvez esses pais, essa criação que você tivesse tido por estes pais, você não seria a metade da mulher que você é hoje, uma empreendedora, uma mulher que tem sucesso, veio lá de baixo e tudo mais, que vem enfrentando a vida com muita força. Mas a desconfiança dela às vezes atrapalha, né, nas relações. Então, quando ela entendeu todo esse contexto, que tudo é perfeito, né, ou seja, que Deus não faz nada, ou seja, você está na família certa, né, e nas relações ali de pais e filhos correto, faz todo sentido. Então ela disse, olha, Fernando, realmente foi muito esclarecedor, realmente é bem isso mesmo que você está me dizendo, me apontando, e eu vou me observar daqui para frente e me abrir mais para as relações, me permitir confiar mais. E eu disse para ela, disse, e não é só você se observar, observe também os outros, como eles virão até você, entendeu? Se eles vão notar que você está diferente, que você está se entregando mais, que você está mais aberta, está mais tranquila, né? Observe isso, com certeza fará essa diferença. Então, para todos aqueles que estão buscando esse tipo de compreensão na vida, sobre esse posicionamento na vida e da onde é que isso pode ter surgido, né? A terapia de leitura corporal, de posicionamento perante a vida é uma boa dica. Então, a cada uma semana do mês, nós aplicamos essa terapia lá no Geluz. Um abraço para vocês e na quarta-feira que vem nós teremos outra terapia muito incrível, né? Que é a terapia do acolhimento dos problemas. Essa realmente é surpreendente também. Então, para aqueles que desejam fazer parte dessa terapia, né, ter essa oportunidade, podem mandar lá uma mensagem no e-mail do Geluz, que é o Grupo Geluz com S, né? grupogeluz@gmail.com. Um abraço a todos.